Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Nossas redes sociais. Redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, @Tudo Talk. Só o Instagram um pouquinho diferente, pode Tudo Talk. Entra lá, se inscreva, mande mensagem, compartilhe e principalmente no YouTube, né, Júnior? Dê essa forcinha pra nós se inscrevendo lá no canal pra ajudar o canal a crescer e chegar pra mais pessoas. E, inclusive, se você quiser ajudar mais um pouquinho, tá aqui o nosso Pix. É só apontar a tela aí pra telinha de vocês, que não tem erro nenhum. Isso. Qualquer doação, qualquer quantia, já ajuda a gente aqui a bancar Ou tudo. na descrição do vídeo, né? Também tem lá o também Pix, tem lá o é nosso só Pix. digitar. Retransmissão. Rádio Cidade Jundiaí, 730 AM, também nas redes sociais. E agradecer ao nosso apoiador, a X-Prevent. Cadê a X-Prevent aparecendo no Na nosso tela. monitor? Daqui a pouco ela aparece aqui na tela. O 06 está dormindo É só ainda, depender gente. da vontade aqui. É Vamos lá. sexta-feira. Aí apareceu. Tá aqui, gente, pra quem quiser conhecer. Eles são especialistas aí em plano de saúde. Depois a gente fala mais um pouquinho, mais a fundo deles. Vamos passar todos os serviços deles, hein? Isso aí. Vamos para o nosso convidado ilustre de hoje. Convidado ilustre, Ronaldo Riceto, presidente da MAD Brasil. Seja bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E sempre que eu tenho a oportunidade de conversar sobre esses temas que nós vamos falar, principalmente do trabalho que eu tenho feito, me deixa muito satisfeito, né? É muito bom, é muito bom. Conta pro pessoal então, Ronaldo, o que é a MAD Brasil? A MAD Brasil é uma ONG, né? É uma organização sem fins lucrativos que existe nos Estados Unidos desde 1981. Então, ela já tem lá seus 42 anos de vida. Ela, aliás, vai fazer agora em agosto, na verdade, né? E aqui no Brasil, ela está conosco há 3 anos. Ela veio para o Brasil. O meu objetivo maior, obviamente, de trazer para o Brasil era aproveitar todo esse trabalho que foi feito nos Estados Unidos de tantos anos e beneficiar a população, né, a comunidade. O que é a MAD Brasil? MAD, o próprio nome é Mother Against Drunk Driving, né? Mães contra o álcool no trânsito, seria mais ou menos isso. No passado era mães contra os bêbados, contra as pessoas que bebiam, mas aí eles perceberam que não era interessante chamar mães contra os bêbados, né? E, na verdade, era mães contra o álcool no trânsito. Então, essa organização, ela existe já há 42 anos nos Estados Unidos e ela tem focos muito específicos, vamos dizer assim, para esse trabalho que ela desenvolve. Mas, principalmente, esse trabalho dela, a MAD começou olhando para as vítimas das pessoas que sofriam como é que eu posso dizer assim, sofriam com ou morte ou lesões que elas passavam após alguém ou ela, depois de ter bebido, dirigir. Então, o beber e dirigir, que é que a gente chama de um consumo, vamos dizer assim, um ato criminoso, né? Porque o beber e dirigir é um ato criminoso, está na lei que você não pode beber e dirigir, então é um ato criminoso. Então, esse trabalho que foi feito, que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, que nós trouxemos para cá, ele tem uma série ele tem alguns braços, né, para que ele exista, mas nós começamos há 3 anos, então esse trabalho todo ainda está em desenvolvimento. Você quer ouvir, já fala tudo sobre o que é? Pode mandar bala, pode seguir. Acho que é interessante explicar mesmo, né? Sobre o que ela faz, certinho, claro. Tudo. Pode explorar Claro. bem. Tem os dados, por exemplo, de quantas mortes de... Sim, então eu vou começar até brincando com... Eu acho que é ilustrar isso pro pessoal. E eu vou brincar, falar brincadeira e até sacanagem, né? Mas você imagina quantas pessoas morrem no trânsito hoje no Brasil por dia? Não faço ideia. Tá. 100 pessoas morrem todo dia no trânsito brasileiro. 100 pessoas. Então, é um número agressivo. A gente não liga muito para isso quando a gente fala esse número 100, mas são 100 vidas que são ceifadas todo dia. 100 famílias, né? 100 famílias que perdem alguém por esse processo todo dia no trânsito brasileiro. Então, só que tem um detalhe, que é o detalhe mais alarmante, né? Dessas 100 pessoas, quantos você acha que tem relação com beber e dirigir ou usar outra droga e dirigir? 50%? 40%. Ou seja, de cada 100 pessoas que morrem todo dia no trânsito brasileiro, 40 pessoas morrem porque ou beberam ou usaram alguma outra droga. E quando a gente fala droga, tem que ficar bem claro também. Nós não somos proibicionistas. A MAD não é a proibicionista. O objetivo não é esse. É lutar contra quem bebe ou usa droga e dirige. Então, mas
o que mais importa quando você olha para o enfoque da droga é que não é só o álcool, não é só a maconha, mas é mesmo os ansiolíticos. Tem muito vovô que usa remédio para dormir ou para acordar ou o que vai ser e também está dirigindo. A gente vê muitos casos desses com caminhoneiros. Isso. Tem que ficar horas e horas e horas trabalhando, fazem viagens longas e acabam usando alguns remédios que ocasionam acidente de trânsito. Sem dúvida, sem dúvida. E passando por todas essas etapas, falando um pouco agora disso que você tá falando. Existem hoje algumas regras, inclusive algumas leis, que estão tentando trazer uma exigência de teste para que o motorista seja testado para ver se ele está sob efeito de algum álcool, de alguma droga. Álcool não é o caso. Eles não bebem. Pelo contrário, o cara tem que ficar acordado. A última coisa que ele quer é dormir. Então, ele não vai beber álcool. Ele vai tomar o que a gente chamava antigamente de rebite. Rebite. Não é mais rebite, é a cocaína mesmo. Hoje em dia, eles usam cocaína para se manter ligados. Eu né? já trabalhei uma época na área de transporte e perdemos motoristas parceiros devido à utilização do rebite ou dessas outras drogas. Naquela época. E até entendo os dois lados, né? Porque, assim, é uma rotina muito abusiva para muitos motoristas também, que são exigidos ali ao extremo de fazer viagens que vão contra a própria legislação que mudou, né? Tendo os tempos de descanso, o prazo de noite, enfim, tem tudo certinho, mas, infelizmente, muitas empresas ainda forçam, né? Então, a gente conhecia empresas parceiras onde os motoristas vieram a falecer devido à utilização dessas substâncias. Isso havendo uma regra, uma lei, né? Não é loucura isso, né, Lucas? Quer dizer, está escrito que não pode, mas é o jeitinho, né, que acaba se dando para tentar performance e lucro, né? E lucro então de tudo. E esse lance do lucro abusivo, já que nós entramos nisso, eu vou até esticar um pouquinho para um outro lado. Nós temos um grande problema com os motofretistas ou motoboy, vai? Esses caras também são pessoas que são exigidas dele performances maiores do que eles podem muitas vezes fazer numa condição normal. Então, esses caras usam droga também. E isso não é uma coisa desconhecida, né? Nós temos trabalhos iniciados com algumas grandes empresas que trabalham com essa prática, né, dos motofretistas, aí, do motoboy, e é visível que acontece isso. Então, tem a ver com a lei também, né, que às vezes não é cumprida. E, então, no caso particular dos motoristas de ônibus, principalmente, de motoristas de caminhão, né, realmente tem o lance da performance. O cara tem que fazer, às vezes, aquela de ida, volta, vai para Salvador, tem que voltar em prazo recorde, o cara tem que fazer alguma loucura. Eu lembro, por exemplo, casos de motoristas que tinham que fazer uma viagem em 5 dias, que é a viagem pelo cronograma da legislação, fazia um dia e meio, em 2. Né? Nossa. Onde é que dorme, onde é que come e vai ficar... No carro. Ele dá uma descansada e a base desses combustíveis, né? Droga. Meu Deus. Infelizmente. Acontece muito. Motorista de ônibus eu já vi parar no... não vou citar a empresa, nada, mas não parar para usar cocaína no meio do expediente e voltar a dirigir o ônibus. Tá louco. Bom, isso que você está falando é uma coisa que acontece até com outras... vamos dizer, como é que eu posso dizer assim? Com outras empresas de aplicativo, né? Um carro mesmo, né? Que também tem essa prática muitas vezes. Você já deve ter percebido alguma vez que você usou um aplicativo que você acha estranho o cara, como é que ele está dirigindo, como é que ele está acelerando. Isso é uma coisa... Porque o ato de você percebe que o cara não está normal, como ele começa a acelerar, brecar muito perto, acelerar demais. Então, isso aí você percebe que a pessoa está alterada. E, infelizmente... O senhor vai contando, eu vou lembrando os casos aqui. Mais casos? Posso contar vai mais falando. um? Pode, não, deve. Isso que o senhor falou, quando usava mais aplicativo, uma vez estava eu com uma amiga também, terapeuta, a gente estava indo para casa dela, inclusive, e um cheiro de álcool no carro, tava nítido, né? E aí eu fui conversando com o cara para tentar entender, né? Falei, pô, esse cara não tá legal, né? Aí ele falou, não, que eu trabalho no bar, acabei de fechar o bar, tal, não sei o que tem. E não contente só com a parte da bebida, porque a gente tava soltando balão, o cara tava cheio de balão no porta-mala. Falei, meu Deus, se a polícia para, vai todo mundo em cana, porque a questão do balão é outro crime, né? Então já tinha a questão da bebida, dirigir bêbado. Um balão no porta-mala, eu falei, meu Deus do céu. É muito louco. De qualquer maneira, isso é uma prática que depende da nossa atuação também como pessoa humana, entendeu? Muitas vezes nós permitimos que isso aconteça. Aí eu vou até contar uma coisa, não é contar, é uma frase que a gente usa muito. Às vezes a gente fala assim, não sei como é que aquele cara tá, como é que você deixa que aquele cara... Não, como é que aquele cara tá fazendo aquilo, andando com o carro
o cara tá meio alterado, andando daquele jeito, e você fala, como é que esse cara tá fazendo isso, tal, né? Mas você tem que entender como pessoa, você tem que ver por que você está permitindo que ele faça isso. Porque se você pegar um carro, exatamente ali, e você vê que o cara tá alterado, você tem que pedir para descer. Desculpa, eu quero sair. Você pede para descer, cara, tem que parar e você vai embora. Mas não, você continua testando a tua sorte e tantas outras coisas. Vai contra a intuição, mesmo né? sabendo que o cara tá alterado. Mas é verdade isso mesmo, né? Que o senhor falando, o nosso papel de cidadão, Senhor, do qual... por favor. Desculpa, Ronaldo. Isso. Né, como nosso papel de cidadão é um ato falho, realmente, que nem eu não ter feito isso. Porque eu incentivei que a próxima viagem continuasse normalmente. E isso não é uma coisa... E aí tem um outro lado, Lucas, que é importante. Não é uma coisa para você trazer como uma culpa, né? De falar, porra, eu não fiz isso e tal. Não, você tem... É uma conscientização tua. Porque se você fizesse isso naturalmente, você não estava nem preocupado com esse ato. Você falou, desculpa, eu quero descer. E o cara não pode falar nada, você vai descer e tal, mas porque você, como consciência, permite que isso não aconteça. O ato de beber e dirigir é uma coisa muito banalizada. Aliás, o uso de álcool é banalizado. Todo mundo acha que beber é uma coisa normal. Não sei se você sabia, uma coisa interessante, a geração Z, que é a geração, por exemplo, do Júnior e outros caras dessa mais idade assim, eles diminuíram o uso de álcool. Não bebem como bebiam os caras da Millennial, da X, sabe? Os mais antigos e os do meio ali. O uso de álcool e outras drogas. Essa geração mais nova está numa busca diferente de qualidade de vida para isso. E diminuiu. É uma coisa interessante. Por isso que até a própria mídia trabalha muito para chamar as turmas para consumir o álcool. Mas então, você comentou sobre isso, sobre a banalização do álcool. Eu vejo bastante série na Netflix, enfim. Tem uma série que eu tô acompanhando que eu fico abismado. Qual? Tudo é o Bloodline. Qualquer ocasião eles estão bebendo. Qualquer. Chega uma pessoa, deixa eu fazer um drink. Ou corta pra outra cena, eles estão num bar, bebendo. Ou corta pra outra cena, não sei o que, eles estão consumindo. Ou uma cerveja, ou um drink, ou qualquer coisa. Então eu falo, gente, como a gente é bombardeado o tempo inteiro pela mídia pra consumir. E aí você pensa, Júnior, o cara vai ter que dirigir, não é? O cara vai ter que dirigir para ir embora, né? O cara tá... A maior parte das situações que a gente enxerga no beber e dirigir é na banalização do consumo. Nós estamos meio tortos assim, mas tudo bem para vocês, né? Não, é um bate-papo. Então, vamos lá. Você já percebeu que você nunca atua em cima dessa situação com os seus amigos? Às vezes você vê que o cara está meio alterado, mas você fica lá. E aí o cara bebe, você está bebendo. Aí você vê que o cara vai embora e você vê que ele não está bem, mas você toma uma atitude. Não, você não vai dirigir. Dificilmente você vê uma atitude responsável de uma pessoa falar, não, você está bêbado. Não tá bêbado não precisa estar bêbado. Você bebeu demais, tomou um pouco a mais, não vai dirigir. Ou pelo menos tenta conversar com ele, não vai dirigir. Pede um táxi, pega a carona com alguém, mas você não deve dirigir. Só que a nossa atitude pessoal, responsável, não é essa. E eu vou voltar um pouco mais no tempo. Isso vem da nossa raiz cultural. Os nossos pais, não digo nossos pais, os nossos pais, avós, eles tinham muito esse costume. O cara bebia. Eu lembro das festas no tempo da minha avó, meu pai ia lá com toda aquela família, os caras ele tomava cerveja, eles tomavam tudo. E aí o que ele fazia? Ela morava lá na Casa Verde, na Zona Leste, e eu morava na Zona Sul, Jabaquara. O cara pegava o carro e vinha embora. Porra, quer dizer, banalização do uso do álcool e a falta de responsabilidade mesmo de beber e dirigir. Quando que uma mãe, uma avó, falava assim, não, você não vai dirigir. Não vai dirigir, você está alterado, sei lá. As pessoas sentam e esperam. E aí a gente sabe que o sinistro é o fatal. Eu não sei se vocês sabem que 1 em cada 4 pessoas na vida vai ter passado por uma situação de álcool e droga ao volante com um sinistro. 1 em cada 4 pessoas. Não importa se é na família, se é no amigo, alguma coisa vai acontecer. Porque é banalizado. Pensa bem, 100 pessoas morrem todo dia, 40 pessoas morrem todo dia porque usaram álcool e outras drogas. É uma loucura, né? Isso dá um número, só para vocês terem uma ideia, de 40 mil pessoas mortas por ano. Sabe qual é o número de pessoas que morrem no mundo por sinistro de trânsito? 1.350.000 pessoas morrem diariamente no trânsito no mundo, num sinistro normal. E esse número traz justamente essa ideia. 40% é um número estimado para que aconteça porque ela usou álcool ou outras drogas. Quer dizer,
é muito grande esse número de pessoas que morrem numa situação, principalmente, que podia ser evitada, que é o beber e dirigir. E esses números eu imagino que sejam o ápice, carnaval, festas de fim de ano, que é onde o pessoal abusa mais. Também, E é tudo permitido, entre aspas. Também. Acaba sendo, né, Júnior? E você sabe que no tempo na pandemia, quando houve a pandemia aqui no nosso país, houve uma redução do número de sinistros no trânsito. A gente nem chama de... existe uma regra que não se fala mais acidente. Hoje em dia se fala sinistro, oficialmente. E os sinistros, porque acidente é quando você Não tem não como quer evitar. causar. Ah, entendi. Entendeu? Então mudaram o nome. Sinistro é para evitar esse nome de acidente. Ah, foi um acidente. Não foi um acidente. Foi sem querer, né? Foi sem querer. Não porque pode ter sido, pode acontecer. Mas você não pode usar isso como uma base. Então mudou, é a lei, né? Não se chama de acidente, chama de Você sinistro. sabia disso? Eu não sabia, não. A Tinha nomenclatura não. É. Mas Não sabia. eu já vi pessoas falando, mas É, não sinistro. porque era por Você uma mesmo questão falou, de eu lei, falei, né? sinistro. Não, sinistro. É sinistro. Entendi. Deve-se usar sinistro. Porque justamente para tirar o caráter de, pô, aconteceu. Foi A sem gente não querer. sabe. Sim. A gente vai ter que ver por que aconteceu. Pode até ser que tenha sido um acidente, mas efetivamente parte-se da ideia que possa ser um sinistro também. Então, o mais louco de tudo isso é o volume no mundo que acontece, é o problema que existe principalmente com a banalização do álcool e, obviamente, a mídia tem um peso muito grande. E, para completar um pouco isso da mídia, você tem que lembrar que quem é uma das maiores empresas no Brasil é a Ambev, que ela é uma das mais poderosas e ela tem bebida, ela tem álcool, né? Então, apesar de que ela tem programas de apoio e que busca reduzir esse tipo de situação, mas a gente não pode esquecer, ela faz mídia, ela faz anúncio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o processo de conscientização, que é a grande luta. Né? Mas mudar uma cultura leva tempo. Igual você Total. falou, isso é cultural. Então, até as pessoas tomarem essa consciência, até mesmo de se entrar num táxi, ou seja, num aplicativo, ver que a pessoa está alterada, ter essa consciência de parar. Muitas vezes, no trânsito também, ver um carro meio estranho, ligar para a polícia, falar. Então, isso é uma questão cultural. Você acabou de pensar, Júnior, quando que você viu uma situação de um carro andando meio assim, que você falou, não precisa ir muito longe, pensa nas rodovias. As rodovias é uma das situações muito comum com relação a esse fato. E é só ligar para como é que fala? Para aquele SAC, sei lá como é que é o nome, da rodovia e falar, está acontecendo isso, tem uma pessoa assim, eles vão atuar. Existe um trabalho muito forte no governo do estado, onde eu também posso dizer que eu atuei já com eles, e eles dão apoio para a gente, a MAD tem apoio deles, justamente nesse fato, que eles também têm uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Eles atuam. Pode até jogar com uma coisa boba, mas você pode estar salvando vidas numa coisa dessa. Geralmente você está. Então é isso. Eu acho que se a gente olhar hoje, né, vamos voltando, né? A orientação é muito importante, você ter orientação. Mas que tipo de orientação? Também é outro caso muito, muito interessante. A MAD, ela tem um programa chamado Power of Parents, que é Poder dos Pais. Por que o Poder dos Pais? Porque a ONU, através do seu programa da Organização Mundial de Saúde, ela fez um programa para a parte de trânsito mundial, onde ela quer reduzir de 2021 a 2030 em 50% o número de sinistros. É extremamente agressivo isso. Agora, se você for focar, e aí falando então um pouco de programa, se você for focar em trabalhar apenas as pessoas que já estão com 20, 30, 40 anos, que já bebem e dirigem, que já tem aquela... Vai ficar dando ponta, né? Vai cutucando, mas não sabe se vai... Mas qual é o objetivo? Na minha opinião, que era a grande jogada, era trabalhar os jovens. Porque quando você faz tira esse aculturamento, né, da pessoa jovem, entender o que acontece com o álcool, entender por que ele muda a percepção da pessoa na direção, ou mesmo quando ele muda a qualidade de vida dele, né? Então, o que é interessante é que você comece a trabalhar com os jovens. Tem uma outra coisa com os jovens, não, com as crianças. Tem uma outra coisa interessante, Júnior, que é muito falado, mas é muito discutido, vamos dizer, tecnicamente, né, na academia, mas não se fala muito. Os pais, ouve bem, os pais têm um poder enorme no controle
do início do filho usar álcool ou qualquer outra droga. O filho ouve o pai. Aí você fala, não, cara, hoje em dia os caras não ouvem. Se ele vai fazer, é outra coisa. Mas ele ouve. Os pais têm peso na relação com os filhos para conversar com eles sobre situações como essa, de o consumo de Não é nem álcool. só a questão também de conversar. Seria também a questão do exemplo, do que ele vê em casa. Também, né, Júnior? Então, você tem... Aí, você acabou de fechar um pouco do programa que nós temos. Não basta falar, tem que praticar, exemplo. né? Mas pegando até a questão da cultura e essa força dos pais com relação aos seus filhos, falo no Brasil, né? Acredito que isso no território inteiro deve acontecer mais ou menos da mesma forma. Não há até um incentivo dos pais para que os filhos provem o álcool, até Sim. por uma questão, às vezes, do homem, da masculinidade, de mostrar que ele já está mais velho, dele experimentar, Pois algo nesse sentido, assim? Mas eu vou te contar uma coisa muito interessante, Lucas. Bom, eu trabalho com grupos de apoio também, justamente nessa área, né? E a coisa mais comum que existe nesse processo, e tem um número, existe essa estatística pelo Dr. Ronaldo Laranjeira, quando ele fez o trabalho do Lenad, que é um trabalho maravilhoso, que mostra o início de bebida. Os jovens começam com 10, 11 anos dentro de casa. É dentro de casa que o cara começa a beber, não é fora. Ele está dentro de casa, ele tá aprendendo a beber dentro de casa. Várias condições. Você falou do masculinidade. Sim, com certeza. Toma uma aí, meu. Vai, toma aí e tal. O cara acha normal dar para o filho. Aliás, ele está indo contra a lei. Se alguém pegar o cara fazendo isso, ele pode ser preso. Ele não pode dar bebida para menor de idade. Não pode vender e... Não pode vender e entregar, oferecer. oferecer, né? Não pode Menor dar. de 18 anos. Isso. Você não pode dar bebida para o menor de 18 anos. Nos Estados Unidos são 21 anos. Nós ainda temos um pouco mais de restrição. 18 anos. E, no entanto, o cara faz... Aliás, chega ao absurdo, né, que a gente vê muito também, que era um caso mais, do cara pegar aqueles coroas, vovô, que põe o dedo na cerveja e dá pro netinho tomar. Isso acontece. Estou falando assim do que acontece. Por quê? Porque é culturalmente a presença da cerveja, particularmente, né? Ninguém vai dar uísque pro netinho, mas cerveja o cara bate e dá. E eu me lembro que eu tomava cerveja Mouse Beer desde os meus 11 anos. Eu tinha um cara que fazia pedreiro lá perto na minha casa mesmo, numa reforma, eu tomava Mouse Beer com ele. Porra, isso é bebida. Então, você entende? O mais louco de tudo isso é porque a bebida, ela se inicia dentro de casa. E se isso inicia dentro de casa, o trabalho que você tem que desenvolver no programa de apoio, programa do Poder dos Pais, que a gente chama, é justamente trabalhar a educação familiar com relação ao uso de álcool dentro da sua casa. Esse é muito simples. Só que não é só isso, né? Primeiro, como você falou, tem que praticar. Se eu quero mostrar para o garoto de 10 anos, né, que ele não pode beber, eu estou enchendo a cara lá. Vamos lá, a gente conhece muito disso, né? Fim de festa de churrasco, caramba, 4, neguinho caído lá, e o garoto vê o vô trêbado. O que é aquilo lá? É um sinal para ele. Ele está recebendo informação. Aquilo é normal. Que é normal. A criança Meu avô aprende bebe. pelo que ela vê. Né? E ainda ri, né? Meu avô bebe, né? faz um monte de bobagem. Achou o máximo. Achou barato. A criança aprende pela observação e pela repetição. Se ela Sim. vê um comportamento ali, ela vai querer repetir, porque é o que faz parte do seu E aí convívio. o pai dá um... Toma aí. Ou o vô põe no... Mas na olha uma chupeta. frase que todo mundo usa: quem não bebe não tem história. Caraca. Olha isso. Já ouviu falar essa frase, Já. certo? Já. Bom, depende... Sabia só o que pode ser a história de um cara que bebe e dirige, né, meu? A história vai ser... Aí triste. não vai ser muito boa. Então, o trabalho que é feito com o poder dos pais, ele tem esse alcance de trabalhar a comunicação. Como eu falo com meu filho, como eu converso com ele sobre o álcool. Isso garotos, né, 11, 12 anos. Como eu explico para ele que o álcool faz mal. Se ele vê todo mundo feliz bebendo álcool. Né? Como eu explico para ele que a maconha pode fazer mal para ele, se ele vê a maconha também vulgarizada, banalizada no consumo no Brasil, qualquer lugar aí, sem exagero. Quando eu caminho de manhã, várias vezes eu passo o cara tinha acabado de fumar uma maconha, você vê o cheiro. Por quê? Porque está banalizado. Então, como é que você consegue criar uma cultura de qualidade de vida, de saúde, num ambiente que promove o consumo de álcool e droga normalmente? Então,
Eu diria que hoje, para as famílias, é um dos maiores desafios, sabe? Você trabalhar culturalmente o que representa o cara beber e dirigir, o que significa o cara beber e usar alguma outra droga antes dos 18 anos, 19 anos. Aliás, desculpe, por que a gente fala muito dos 18 anos, 19 anos? Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro, ele só termina de se amoldar, de ficar prontinho aos 25 anos. Tanto é que quando você tem uma pessoa que começou a beber aos 25, 26 anos, dificilmente esse cara vai se tornar um alcoólatra ou um adicto, em geral. É engraçado, porque o cérebro dele aí já estava formado, então claro que ele pode se tornar, mas a presença, vamos dizer, o risco que ele vai ter de passar a ser um adicto, tanto em álcool quanto em droga, é bem menor. Diminui. Ele não tem a referência da memória de base já lá no cérebro. Perfeitamente. Né? Então, aos 25 anos, o cara já está mais tranquilo para esse tipo de coisa. O ideal é que não se torne um alcoólatra, óbvio. Na verdade, esse é um caso muito clássico para você tentar explicar. Mas você imagina explicar isso para uma criança de 10, 11, 12 anos. Ela nem vai imaginar o que é esse lance do cérebro formado e tal. Então, existem técnicas de bater papo, conversar, de permitir que haja uma conversa franca. É um trabalho feito com profissionais que a gente tem, tá? Então, esse é o power of parents, é o poder dos pais. Ou seja, os pais, eles têm o poder de mudar essa situação com relação ao consumo de álcool. Então, se o cara tem a condição, a mudar a condição do consumo de álcool, obviamente, a chance do cara ser um cara que vai dirigir após beber vai ser diferente. Se ele retardou o início, é diferente. Também se percebe isso nos números. Então, esse é o caso do poder dos pais, né? É muito importante como você trabalha. Então, esse é o conselho que você dá para os papais aí que estão começando agora. Os pais, as mães que estão começando nessa vida. Esse é o conselho que você pode dar para ajudar a formar adultos sóbrios. Adultos a palavra sóbrios. é essa, adultos sóbrios. Forte, hein? E agora, para você se formar um adulto sóbrio, você também tem que ser um adulto sóbrio, né? Isso é importante, né? Porque os semelhantes é muito importante aí. Porque tem pai que faz isso porque ele acha que é normal, né? Uhum. Então, existe todo um trabalho feito junto aos pais. E nesse caso dos pais, a gente tem um trabalho que é feito com uma apresentação primeiro do programa e depois 5 reuniões com os pais, não com os jovens, com os pais, para explicar para eles como se relacionar com os seus filhos e tal. Vamos puxar para o nosso apoiador, apoiador, porque a gente já está falando de saúde. Vamos né? aproveitar e fazer o gancho. Agradecer o Cadê X-Prevent. Cadê? Põe lá o QR Code na tela lá. Vamos mudar. Aê, gente! Agora lá, QR Então, Code para da quem não X-Prevent. sabe, a X-Prevent tá aí há 1 ano e meio no mercado, mais ou menos, já se tornou uma das maiores corretoras de plano de saúde aí do interior de São Paulo. Uma das maiores e mais fortes, né? Isso por quê, Lu? O atendimento dela é o diferencial, né? Então, não é só vender ali a questão do plano de saúde. Então, ela vende, mas ela dá todo o suporte. Acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já passou em comprar um produto e um serviço, onde o vendedor vai lá, fala 1000 coisas bonitinhas e na hora que você precisa... Depois que você já está contratado... Some, não consegue ter um bom atendimento, né? Então, a X-Prevent tem como valor justamente isso, né? Dar esse pós-venda de qualidade, porque tá falando de saúde, afinal, Sim, né? Imagina virar as costas para a pessoa, né? Eles são especialistas em redução de custos. Então, para você que não fez nesse último ano aí um orçamento no seu CNPJ para sua empresa, saiba que a X-Prevent ajudou os seus clientes a economizar mais de R$1.200.000. É dinheiro, né, Júnior? Imagina, bastante. Na nossa conta, R$1.200.000. Tem que ter gente que capacitada para hein? fazer isso. Não é qualquer profissional. Se você tem lá o seu plano de saúde, tá caro, vem aqui, ó. Vem aqui. Fala lá com eles, sem compromisso nenhum, que vocês vão ver que eles são ponta firme, são 10 e com certeza vão conseguir aí reduzir o seu custo de plano de saúde. Às vezes as empresas estão pagando um custo alto por um serviço baixo, né? Fica aí o convite para entrar lá e fazer um orçamento, uma consulta com eles. Tá aqui. Fala com o pessoal, eles atendem sempre muito bem. Algum. Se quiser conhecer um pouquinho mais de um dos donos, assista o episódio aqui do Jean, que ele explica mais sobre como funciona, tá bem bacana, é um serviço excelente, né? Então ela se destaca por essas 2 características principais, né? Pós-venda e redução de custo. Olha que beleza. Algo melhor do que isso? Não, acho que não. Muita coisa, né? Então entra lá no QR Code ou no link que está na descrição do vídeo, faça lá o seu orçamento, faça a sua consulta, ajude a sua empresa a economizar dinheiro e proporcionar para os seus funcionários aí um melhor atendimento.
E é isso aí. Voltando para a MAD Brasil, como que funciona esses cursos que você contou? Com quem se Bom, interessar, esses pais de primeira viagem, como que funciona? Vamos lá. Os trabalhos estão sendo... Bom, como eu falei, nós entramos há 3 anos no Brasil, né? E agora é que as coisas estão começando a tomar vulto. Principalmente porque a dificuldade era do presencial, né, Júnior? Ninguém queria partir para o presencial. Então, agora, o que nós estamos fazendo? Nós vamos ter... existem 2 trabalhos em andamento que ainda não está fechado, infelizmente. Como é que eu posso dizer assim? Nós estamos ali no finalzinho, né? Já estamos com um grande apoiador que também é uma assistência, que eu não sei, por isso que eu não sei se eu conto o nome dele ou se... que é uma grande organização de assistência médica, né? Talvez uma das maiores seguradoras do Brasil. É a maior seguradora no Brasil, ela tem assistência médica também. E ela está fazendo alguns trabalhos com a gente justamente para partir agora, até março, abril, com os primeiros cursos, né? Então, existe aquela discussão, vai ser presencial, vai ser online, vai ser em São Paulo, porque existe essa coisa. Se nós formos fazer o Poder dos Pais dentro da capital, é mais fácil você atingir São Paulo, por exemplo, nesse momento, São Paulo capital. Mas nós temos Jundiaí já com previsão, Campinas já com previsão, toda essa região partindo também para poder trabalhar esse curso. É um curso que vai durar 6 reuniões, 6 semanas, na verdade, né? Onde cada semana você trabalha um tema. Mas eu não tenho ainda como esclarecer muito mais. Mas eu posso dizer que uma coisa para vocês. Está nascendo, então. Não, ele já nasceu. Na verdade, ele já nasceu. Eu não posso ficar ainda muito abrindo porque está nessa fase final de fechamento. Na verdade, o que é mais importante é que a pessoa que vai trabalhar com a gente, a família vai trabalhar, ela vai ter uma orientação de como ela deve se comportar com o filho. Explicar para o filho não só porque ele usa droga ou não usa droga, ou se ele vai usar droga, mas é essa relação pessoal. O curso não tem o objetivo de fazer você parar de usar droga ou você deixar de consumir droga, mas é ensinar o relacionamento entre pai e filho, trazer a sobriedade na relação para que fique clara, para que fique fácil você poder discutir com o teu filho qualquer tema. E esse é um dos temas mais delicados nesse momento, né? Que é a parte da bebida e direção. Aliás, a bebida em si, ela tem um grande caráter, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Midiático, vamos até chamar assim. Eu não sei se você imagina, mas o início de consumo de bebida no Brasil, para um jovem, é de 11 anos, a média. Nós estamos falando de média, que a gente começa até mais baixo que isso. Isso é o início, então vamos dizer de 8 a 15. É muito louco isso. Então, a tendência é trabalhar nesse início de consumo é muito forte para a gente, porque, como eu falei, para você ter um motorista sóbrio, adulto, você tem que ter um jovem adulto sóbrio também, que entenda os perigos ali. E não é você dizer, não, ele não vai beber. Não, todo mundo pode acabar bebendo, mas partir para o uso e abuso é o grande problema. E a tendência natural é assim, começa a beber um pouquinho, vai beber um pouquinho mais, aí quando você vê, ele está no abuso. Então é isso. Esse é o programa que é o programa de Poder dos Pais, que tem 6 semanas e está prestes a... Vocês vão saber, tá tudo vai estar no... Para o pessoal acompanhar através do Instagram? No Instagram, vai no Instagram, vai no... É MAD Brasil. MADD... A gente deixa na descrição vai também. estar na descrição também. Então, MADD Brasil. Então está no Facebook, está no Instagram também. Então ali nós temos a chance de orientar todo mundo, né? Esse é um lado, o poder dos pais, né? O pai, então, tem aquele poder. Agora, tem um outro lado, que é o poder dos jovens. E esse é o que, quando nós começamos a conversar, eu me encantei também, e pensei até em você. Né? Ainda não conhecia o Lucas, mas já pensei, é um público jovem. Né? Porque o poder dos jovens é incrível. Os jovens não entendem o poder que eles têm. E o primeiro poder que eles têm é de dizer não. Mas por que o jovem não diz não? Porque ele quer fazer parte do grupinho, quer fazer parte da turma. Que a gente nem fala. Então, opa, eu tenho que... Estou a fim de ficar naquele grupo. Porra, os caras bebem. Eu vou tomar uma também. Os caras estão fumando maconha. Eu vou usar também. Então, o jovem... Mas se o jovem ele recebe essa orientação, se ele tem essa informação muito clara para ele, o jovem consegue entender.
que ele vai ter... O cérebro dele só se forma aos 25 anos. O jovem consegue entender. Então, ele começa a entender... Desculpe. Ele consegue entender quais são os problemas advindos do uso da droga. E ele começa a poder optar. Agora, é aquilo que eu falei. O pertencimento, a maior parte das vezes, é o grande problema que acontece. Aí o cara quer beber, porque ele está com a turma toda... A turma está bebendo. O que eu vou ficar lá fazendo o quê? E o cara pede uma coca. Já viu isso? Não, mas você vai, às vezes você sai e o pessoal fala, mas bebe só uma, mas bebe só um copo, e fica pressionando. Isso. Aliás, falar só um copo, Júnior, que é mais interessante ainda. Eu não sei se você sabe, Lucas, beber e dirigir não tem quantidade. Um copo de cerveja pode ter um problema para você. Porque, na verdade, eu não quero... Bêbado não dirige. Bêbado dirige? Não. Bêbado não dirige, ele não consegue dirigir. Mas o cara que tomou uma, que tomou duas, aí duas é perfeito. O cara perde senso de distância, o cara perde o senso de velocidade, espaço, ele perde tudo. Ele não percebe, mas ele vai acontecer. E geralmente acontecerá quando ele estiver chegando perto de casa. Porque relaxa. Porque ele relaxa de vez. Então, bebida não precisa tomar uma cerveja não precisa tomar uma cerveja, é um copo. 2 copos fechou. É o que precisa. O álcool atua. Então, nós estamos falando de cerveja, claro, mas pode ser uísque, pode ser vodka e pode ser outras coisas. Gin, então, um copo... Como que tá a lei? A lei ainda está com tolerância zero álcool ou não mudou zero. isso? É zero? É 0,0. A lei seca que existe há 15 anos... então a gente ainda está na lei seca. É uma das coisas mais maravilhosas. Ela chama lei seca vulgarmente, né? Ela tem um outro nome. 0, mas lá é praticamente zero. Não, zero, 0, né? Você pode passar um própolis. Então, às vezes pega. Né? Isso é uma coisa muito louca, porque a lei seca salvou a vida de muitas pessoas. As blitz formaram. Nós agora estamos fazendo justamente esse fechamento de programa com uma grande blitz que vai pegar toda a parte de Vila Madalena, algumas cidades, Campinas está previsto, Jundiaí com certeza vai estar previsto, que fazer blitz levando as coisas da MAD, né, para explicar para as pessoas de beber e dirigir e que conscientizar. É muito importante. As pessoas não entendem. Eu não preciso tomar um porre. Quem toma um porre não dirige. O problema é um copo, 2 copos. E no caso da maconha, é a mesma coisa. Se o cara fumou maconha naquele dia, naquele momento, e foi dirigir, a cabeça dele não está mais uma cabeça firme. Ele pode estar enxergando tudo, mas ele já não está enxergando com as condições de espaço. Então, esse é um trabalho que a gente faz também, que está agora para março, com essa grande seguradora, que é grupos de até 10 jovens juntos com um que tenha passado por uma situação ruim, que tenha causado um sinistro, para que converse com ele e explique o que aconteceu para ele. E aí abre a discussão, onde as pessoas começam a trazer essa discussão do beber e dirigir entre os jovens, porque eles formam opinião, né? Quando você falou do teu programa, que você e o Lucas estavam, eu me encantei por causa do lance, porque a gente tem que pegar o público jovem também. Você viu que somos jovens, né, Júnior? Lá? Estamos jovens. Mas vocês são jovens. Defina jovem. Nossa, lá, ó, tá falando que a gente é jovem, a gente é jovem. A Z e Y tá por aqui. Quer dizer. Você falou da empresa, pode falar o nome dela, já que está apoiando uma boa causa, está apoiando aí. Não, tem a problema, Porto Seguro. A Porto Seguro, ela está... Tem que incentivar com que outras empresas façam mesmo, a Porto Seguro, né? é a Porto Seguro Alto, inclusive, ela está fazendo todo o trabalho de apoio, de avaliação. Agora nós fizemos, inclusive, o NDA agora, né? Assinamos para que eles possam fechar a avaliação deles. Claro que ainda não está fechado, mas é o processo final. Uhum. Então, para fazer as blitz e para fazer o programa de apoio às vítimas, que é outro grande trabalho que a MAD oferece no mundo. Qual que é o programa de apoio às vítimas? Vamos dizer que nós temos o caso da Cristiana Poraza, que foi uma das pessoas que foi atendida por nós. O filho dela era um motoboy e ele foi entregar uma pizza. Uns caras saíram de um lugar aí lá na Zona Leste, num barzinho e tal, e os 3 encheram o motoboy e matou o cara. E nós demos apoio para ela, através da MAD, do Programa de Apoio às Vítimas, durante, acho que uns 6 meses, quase um ano, onde ela tinha atendimento psicológico, porque a pessoa que perde um parente já é um sofrimento. Agora, perder um parente numa condição brusca, que é um crime, inclusive, a pessoa fica
né? Então, tem esse lado. Você pode apoiar essa pessoa com esse programa de apoio às vítimas que hoje nós temos só na cidade de São Paulo, porque é o início também. E é atendido pelo CAISME, geralmente CAISME de Vila Mariana, que está fazendo esse atendimento, onde lá eles têm profissionais, psiquiatra, psicólogo. Então, a pessoa vai lá e vai ser atendida, né, por um profissional que vai conversar com ela sobre aquela perda, sobre todo aquele processo que a gente sabe. E a Cristiana Poraza, eu posso falar tranquilo isso, porque ela fez até vídeo já agradecendo, ela mostrou o que fez a diferença na vida dela, porque, imagina, eu perdi meu filho por causa de uma besteira de beber e dirigir, acabou a vida dele, aquilo acaba com a gente, né? E ela conseguiu fazer esse trabalho. Claro que só no CAISME Vila Mariana, que é um atendimento que a gente tem graças ao apoio do Dr. Ronaldo Laranjeira, que nos ofereceu esse trabalho, já que é feito pelo governo, né? Como ele é um gestor dessa área. Mas nós queremos, claro, ter vários lugares fazendo. Jundiaí deve ter uma gestão que possa fazer isso. Jundiaí, Campinas. você já tem contato com alguém aqui? Não, eu estou esperando a oportunidade de falar com o pessoal para que a gente possa... Pode ajudar, dependendo aqui, né? Não, Conhece com bastante certeza. gente, Isso né? é importante. Porque, você entende, a gente tem que ir aos poucos formando essa rede. É uma rede. E não é porque eu tenho contato no governo federal, lá no Senatran, que, aliás, faz um tremendo trabalho com o Penatrans, né, que também apoia esse tipo de situação para reduções de sinistros, principalmente redução de vítimas, né, de trânsito. Mas é uma coisa... Tudo isso demora. Nós temos 3 anos. Nós vamos demorar bem os seus 5 anos para Trabalho de formiguinha também. Principalmente, Júnior, porque não é um tema interessante, né? Não falar de beber e dirigir, como é que o cara pode defender se ele mesmo bebe? Se for pegar, por exemplo, até pela parte pública mesmo, a gestão pública, né? Se as prefeituras, os governadores entenderem isso como uma ação de prevenção à saúde pública, ela está reduzindo o custo lá no SUS. Com certeza. Porque os gastos são muito elevados. Com certeza. E quem paga a conta é todo mundo, né? Com certeza. Você está falando, talvez, de uma das coisas mais interessantes nesse caso aqui da gestão de pública e com relação à redução de despesas, né? Eu não vou me lembrar agora do número, mas é assim algo muito absurdo. Estou falando de centenas de milhões. O volume que custa os sinistros de trânsito. É assim estúpido. Aquela é uma coisa... Era para todas os governos, federal, municipal, se dedicarem assim, full time naquele... Vamos trabalhar, vamos fazer orientação, vamos fazer... Mas acontecem muitas coisas esporádicas. Tem o Dia Mundial das Vítimas, aí aparece em novembro, vem lá um evento. Maio Amarelo, né? Tem o Maio Amarelo, trânsito, que é muito né? bom também. Também é um período que acontece no maio, né, por exemplo, que é claro. Tem o novembro, que é o Dia Mundial das Vítimas. Tem a Semana Nacional de Trânsito. Mas entende? Aí o cara fala o quê? Vamos fazer um trabalho aqui. Se não for o ano inteiro focado na redução de sinistros, realmente na redução de vítimas, o resultado vai ser pífio, né? Como acontece hoje. Existe um trabalho muito forte. Nós não somos as únicas ONGs no Brasil que trabalham com isso. Tem a vida peço desculpa para Diz agora, não sei, é Vida Urgente. Que é Você vai pesquisando aqui no é mais Google. Não, fácil. é a Vida Urgente, da Diza. É lá no sul do país. É um dos maiores trabalhos feitos na busca da redução, na redução de sinistros, na redução de vítimas que foi feito. E a Diza aconteceu, ela fez isso aí, ela se dedicou nisso porque ela perdeu um familiar. Existem exemplos também com o Fernando do Rio de Janeiro, Fernando Pedrosa, que tem o Trânsito Amigo, que também é uma ONG, que também perdeu um filho, né, e por isso ele se dedicou a esse trabalho. Existem outras situações, tem um Não Foi Acidente, que é não se transformou ainda numa ONG propriamente, mas é um dos movimentos mais fortes que nós temos em São Paulo, Não Foi Acidente. E eu conheci a Gladys, que é a mãe do Vitor. Um beijo, Gladys, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que também dedicou a vida a, sabe, trabalhar isso com as pessoas que já passaram por isso, formando grupos de apoio também. Então, existem pessoas maravilhosas trabalhando nesse tema, mas às vezes o governo não se entrega totalmente. E eu entendo também, não vou querer questionar e criticar, porque é muita coisa para atuar. Mas o beber e dirigir, com a lei seca trabalhando, tinha que ser um foco muito maior, pensando que de 140 morrem por causa dessa situação.
Infelizmente, os números às vezes são meio assim, porque não tem uma estatística e nós estamos também trabalhando para fazer essa estatística ser real agora. Vamos ver. Até maio, se a gente aproveita. E há quanto tempo já você está trabalhando em causas humanitárias? Hoje você está há 3 anos na MAD. Há 20 mas anos, antes... Júnior. Há 20 anos já. 20 anos. Em causas humanitárias. Não, desculpa, 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu comecei no Amor Exigente há 15 anos atrás. E... Conta um pouco também pra gente o que é o Amor Exigente. É mesmo? Tá bom. O Amor Exigente é um grupo de auto e mútua ajuda para pessoas que tiveram problemas, que tiveram, no caso, o Amor Exigente é um grupo de auto e mútua ajuda para familiares que tiveram problemas de álcool e droga na sua casa. Ou seja, algum familiar que usou álcool ou outra droga. Então, ele é um grupo que trabalha objetivamente focado no resgate da sobriedade comportamental. É muito maravilhoso isso. Porque, na verdade, de novo, né, sempre que se acaba discutindo um assunto, é comportamento. Se o cara bebe e dirige, é comportamento. Se o pai não consegue se relacionar com o seu filho, ele permite que as coisas continuem acontecendo dentro de casa, usando droga, é comportamento. E no grupo de apoio, a pessoa aprende a como se relacionar com aquela dinâmica do adicto, né, da pessoa que usa drogas. Porque o cara que usa droga, ele está usando droga, ele está na boa. Ele está fazendo o que ele quer, ele está fazendo o que ele gosta. Ele vai descobrir mais tarde que aquilo vai acabar com a vida dele, que vai dificultar o futuro, tudo isso. Se ele chegar no futuro, tudo isso. Muitos não conseguem chegar nesse futuro. Mas a relação que você desenvolve com esse familiar, ela tem que ter uma orientação. E esses grupos servem para isso. O Amor Exigente é um grupo, como eu falei, de auto e mútua ajuda, porque a ajuda é entre as pessoas, contando seus casos, contando suas experiências. E ele foi fundado há 40 anos, se eu não me perco, peço desculpas aí, há 40 e poucos anos, 42 anos, acho, pelo fundador foi o padre Haroldo Ram, que é de Campinas, que morreu agora há pouco, com 100 anos. O padre Haroldo é uma pessoa maravilhosa, incrível, e ele teve a boa sorte, como é que a gente pode falar no budismo, ele teve a boa sorte de encontrar um outro ser maravilhoso, que foi Dona Mara Menezes, que junto com ele criou o Amor Exigente. Um aspas aqui também para falar disso, ela criou um grupo de apoio, ou seja, um movimento para reduzir o uso de álcool e drogas, né, na família, para ajudar a pessoa a ficar sóbria. Por que ela criou isso? Ela perdeu o filho, que tinha 18 anos, num acidente, num sinistro de trânsito, com um motorista bêbado, motorista de ônibus, que matou o filho dela, com 18 anos, que estava indo para a escola. Ele já fazia medicina. Acabou com ela, né? E aí, aquilo é aquela história, né? A gente fala muito disso. A pessoa buscou aquela coisa ruim, que foi criar valor na vida de tantas pessoas, que é a Dona Mara Silvia Carvalho de Menezes. Fez de algo ruim uma coisa boa. Fez. E ela sempre fala, ela nunca vai deixar, nunca vai esquecer do que aconteceu, nunca vai deixar de sofrer por aquela vida perdida. Mas hoje, ela criou valor. E nós somos, o Amor Exigente tem em torno de 1000 grupos no Brasil inteiro. Eu mesmo já fiz palestra em várias cidades do Brasil, até Uruguai e Argentina. Eu cheguei a fazer as palestras pelo Amor Exigente também, que é um trabalho, como você falou, social, voluntário, que eu fiz durante 15 anos. E aí, o que aconteceu? O Amor Exigente que me trouxe a MAD, Mother Against Drunk Driving. Eu aprendi ele, eu conheci por causa do Amor Exigente. Uma coisa levou a outra, então. Colocar uma pergunta que vai parecer pessimista, mas aí você coloca pessimismo é comigo mesmo. As diretrizes para entender para onde é o caminho para que aconteça uma boa conscientização das pessoas. Olhando para os números de acidente, enfim, é realmente possível fazer alguma coisa? É realmente possível diminuir esses números ou é uma ilusão? Não, é possível. É possível. Vamos voltando, né? Na verdade, eu aqui dei 100 pessoas morrem no trânsito. Já houve uma redução. 100 é o número que a gente usa, basicamente, houve uma redução. Mas, como eu falei, a ONU, através da Organização Mundial de Saúde, ela está buscando de 2021 a 2030 reduzir 50%. Nós estamos falando de 1.300.000 para 650.000. É algo estupidamente agressivo. Mas pode acontecer? Claro que pode. Se as pessoas buscarem nessa conscientização, entender esse lance da bebida, entender o lance do que é dirigir, a responsabilidade social que você tem que ter quando você pega um carro.
Porque não é só... Vamos lá, nós estamos falando de bebida, mas tem uma outra droga no meio aqui que a gente nem falou nada e ela é mortal, que é o celular. Quantas pessoas não tá dirigindo, toca o celular, o cara vai pegar, atender e acabou. Entendeu? Qualquer coisa que mude a sua percepção de espaço é mortal. Pode ser mortal. Eu acho que nisso os carros autônomos vão fazer uma bela diferença. Claro que isso daí tá engatinhando, ainda lá na Europa tá começando. Sim. Mas isso eu acho que vai fazer uma diferença gigantesca. Talvez chegue antes do que a transição de consciência humanitária. O que eu espero, Júnior, olhando pelo lado da humanidade mesmo, né, humanitário, é que as pessoas consigam entender a responsabilidade dela quando elas dirigem alguma coisa. Não é só carro, um barco. No caso dos Estados Unidos, interessante, a Alex Ott era a presidente nacional da MAD americana no biênio passado. Sabe o que aconteceu com ela? Ela estava dirigindo que teu pai adora lá, como é que é aquele que você põe na praia lá? Jet ski? Jet ski. Está dirigindo um jet ski e veio uma lancha com um cara bêbado e acabou com ela, perdeu a perna. Ela tem uma perna mecânica hoje, ela era uma garota, ela tinha 15 anos quando aconteceu. A vida dela mudou e era isso. O cara tava bêbado dirigindo um barco. A gente sabe como é que é. Os caras estão dentro dos barcos, estão tomando uma e outra. E aí o cara vai dirigir. Então, o beber e dirigir não é só carro. É barco, é avião, é o que você quiser. Você tem que lembrar a responsabilidade social que tem a ver com a sua direção perante o outro é muito grande. Porque se fosse só você, paciente, o cara vai se matar. Mas não é a verdade. Aliás, é como o próprio grupo de apoio fala. O problema é que para cada pessoa que usa droga e se torna um adicto, 5 pessoas ficam doentes. Porque ele quebra toda a dinâmica da família. Então, é muito importante a gente pensar na família, pensar na responsabilidade social, pensar na humanidade em si, entendeu? E falando dos acidentes, né, dos sinistros, né? Vamos nos mudar, corrigir gente, aqui, né? Até pegando aqui de Jundiaí, que é a cidade que estamos, né? Jundiaí não só por bebida, né, e drogas, mas Jundiaí é campeã nacional de derrubar poste, né? Você acha? Jundiaí é a cidade que é a mais derruba poste no Já Brasil. derrubou algum poste, Lu? Não. Mas é a cidade que mais derruba poste. Como assim? Poste? Assim, o carro, imagina o carro batendo no poste e o poste caindo. O Jundiaí é a cidade que mais quebra poste no Ou Brasil. seja, por acidente de aquela trânsito. pessoa que faz isso, né, Lucas? Que pode ser por bebida, por droga e outras coisas, né? claro. Mas provavelmente A chance maior a do chance cara. maior. E eu, Mas pela é um minha dado experiência de. interessante esse, né, Jundiaí. Jundiaí é Eu campeã não imaginava. disso, é A minha verdade. experiência de A Jundiaí. MAD precisa chegar logo aqui. Por favor. Estamos abertos. A Estamos prefeitura não abertos. aguenta mais trocar poste. Não, tá Tem vendo? uma- Isso é uma redução Tem de uma das custo. avenidas da cidade aqui, a Antônio Pincinato, acho que o Júnior conhece aqui. Tem um poste ali que fica numa subida depois de uma curva. O que já derrubaram daquele poste, tanto Olha, que eu pego colocaram esse uma caminho. borracha em volta do poste para Sim, tentar minimizar o uma impacto. proteção. Olha a loucura do negócio. entendeu? Eu pego esse caminho todo dia. Então, Então, não tem vira e borracha no mexe, poste? Vira e mexe. tem Colocaram, aí. emborracharam o poste. Já viu o poste derrubado lá? Quase tirei uma foto. Falei, ó, Emborracharam o poste agora. complicado. Não, isso tudo que você está falando significa, novamente, o lance da conscientização, do comportamento. E é claro que você mudar uma cultura é super difícil. Mas se você consegue que esse comportamento se torne sóbrio desde jovem, ele entendendo a responsabilidade, tudo vai mudar, né? E, de novo, a geração Z, que eu falei do Júnior, você é Y, deve ser já um pouco mais velho. Não, ele é mais Não, novo eu que só eu. tenho cara de velho só. mais Caraca, novo então que eu. você Ele é mais também é novo que Z. eu. Então, a geração só Z, tenho cara de ela, velho, ela aprendeu de uma certa forma a busca da qualidade de vida diferente, de uma forma diferente. A saúde é importante, entendeu? E não estou falando só de fazer musculação, não. Ela entendeu que é saúde mais. É o estilo de vida, né? É, o estilo de vida. Então, isso é muito interessante. Por isso, essa geração nova tem a chance de ter motoristas mais sóbrios. E isso é estudo. Assim como a gente vê um estudo que o sinistro de trânsito é uma das condições que mais matam pessoas no mundo de 5 a 29 anos. A morte está presente de 5 a 29 anos, que mais acontece é na área no trânsito para essas pessoas, 5 a 29 anos. O trânsito é mortal. O trânsito é mortal. E às vezes, 1.350.000 pessoas por ano mortas, todo ano, é assim muito forte isso. Então, e cadê a nossa conscientização? Cadê a nossa
como é que eu posso dizer assim? Responsabilidade social, que é o eu perante o outro. Eu não acho que existe. De novo, existe um vídeo muito engraçado, que é o cara, e eu adoro aquele vídeo, que é o cara bêbado, literalmente, ele está saindo de uma balada, alguma coisa, ele está bêbado, e ele está tentando enfiar a chave na porta, assim. Ele está tentando enfiar a chave, é assim mesmo. E um rapaz vem vindo e olha ele está lá tentando enfiar a chave, e a chave cai. Pô, o cara já tá bêbado. A chave cai e ele vai tentar procurar. Quando ele abaixa, o amigo vem... amigo não. O cara vem junto, o cara é amigo. Abaixa, acha a chave e faz assim... joga longe a chave. Por quê? Exatamente isso. Esse cara não vai dirigir. Mas isso tinha que ser a nossa postura, não de jogar a chave, mas de tirar daquela pessoa e falar, não, você não vai dirigir. Eu te levo, tudo bem, eu te levo. Né? Aliás, vamos já que está numa bagunça organizada, vou falar uma coisa muito legal. Vocês conhecem o Super Bowl americano? Quem não conhece, né? O Super Bowl, aquele evento americano, Não onde tem como, né? coisa monstruosa, ali, aquele público e tal. A MAD tem um stand nas saídas do evento, e ela tem o que eles chamam de designated driver, ou seja, a pessoa designada para dirigir para ele. Se o cara tá mal, e lá eles tomam. Ele vai lá na MAD e existem voluntários que vão lá e pegam o carro do cara e levam o cara embora. Sabe? Isso é responsabilidade social da organização. No Brasil também existem algumas situações que foram feitas, inclusive foi no Sul também, mostrando esse tipo de situação, onde o motorista de táxi ele era um cara designado para ajudar e ele ia buscar os caras, quem estava bêbado na balada, ele levava embora para casa dele de graça só. Então, quantas ações de responsabilidade social nós poderíamos desenvolver? Eu estou aqui falando com vocês e tem tantas outras coisas que eu lembro que a gente fez, que a gente faz, mas o que isso depende também? De uma boa... De novo, em julho agora, a Porto Seguro, né, parece que só fala de Porto Seguro, porque realmente eles foram os únicos que fizeram, e isso está confirmado, isso já tem captação confirmada, tudo. Nós vamos ter em julho e novembro, provavelmente, o Walk Like Mad. Walk Like Mad é, como o próprio nome diz, caminhada com a MAD, né? É um evento em que você reúne as pessoas para caminhar, para conversar. Primeiro, na caminhada, você primeiro tem uma conscientização com pessoas falando da história delas, né? E aí você vai caminhar. E aí a caminhada você acaba, volta, e aí você tem de novo uma apresentação, tal. Esse Walk Like Mad de julho já está confirmado pela Porto Seguro também, Porto Seguro Alto, que é o nosso patrocinador. Então, quantas e quantas organizações desse porte, né? Vou até trabalhar fazer uma coisa assim. Eu adoraria ter uma indústria da água junto comigo, porque não tem coisa que a gente mais distribui nesses eventos que água, né? E tem tantas grandes multinacionais, tantas empresas nacionais que fabricam água, nós conhecemos, certo, Júnior? E que a gente podia ter eles como patrocinador. Mas não é fácil você trazer essas pessoas para patrocinar. Não. O tema é um tema ainda, porém, com tudo que eu falei, 140. Sim. Porra. Deixa eu colocar junto, a gente falou muito do álcool, né, da banalização. Vamos lá. O cigarro entra também nisso? O cigarro que compra, né? O tabaco, normal. bom... Que também é meio banalizado, né? Sim, o tabaco já teve aquela fase pior dele, né? Eu mesmo fumava muito quando era garoto, né? Aliás, comecei a fumar com 11 anos e achava demais. Eu era um macho, né? Com o Calton, eu fumava Calton, né? Então, porra, comprar o Calton e eu saía fazendo o quê? Eu saía, pegava o ônibus para um lugar que minha mãe não ficava e ia lá fumar. Eu fazia isso de garoto, 11, 12 anos. Então, naquela época, o cigarro tinha um elan diferente. Você vai ver que todos os filmes, neguinho fumava, a mulherada fumava. O cigarro era elegante. Presente. Era elegante. Você fumava no ônibus, você fumava no avião. Era normal, era banalizado. Aí houve todo um trabalho, né, feito no Brasil mesmo para que a gente eliminasse o tabaco. E isso foi muito forte. E eu não tenho números, infelizmente, mas a doutora Sandra Marques, do Cratode, eu sempre cito a doutora Sandra, ela é um expoente desse trabalho de redução de consumo do tabaco. E é vencedor. Por quê?
porque houve um trabalho concentrado. Não foi uma coisa que foi, vamos fazer. Agora é o mês do... Não, era ano todo. E agora você tem que lembrar, quem é a indústria, a maior fabricante de tabaco? Philip Morris. Você tem que lembrar que a Philip Morris não é só dona da Philip Morris. Ela era dona da Kibon, ela era dona da Helma Chips, entendeu? Elas são empresas que trabalham em várias frentes. Né? É um grupo. Chama... esqueci. Não é o PepsiCo, não, né? Que tinha um grupo A com PepsiCo, várias... tem a PepsiCo também, é uma delas também. Bom, é isso que eu estou falando. A PepsiCo não tem por isso que a Pepsi não é caso de cigarro, né? É por isso que é a Philip Morris, que ela era dona da Kibon, por exemplo. Não sei se é hoje, mas... A Unilever hoje. Unilever. Eu não lembro, mudou, né? Isso aí, Kibon também é coisa do meu amigo aqui. Então, o que a gente tem que estar consciente? O cigarro teve a fase agressiva e houve uma redução. Só que agora veio um outro fato, que as pessoas não acreditam que é tão ruim quanto esse cigarro, que é o cigarro eletrônico. É isso que eu ia chegar, né? Que agora é a modernização do fumo, né? O vaping, você põe para dentro etileno glicol, monoetileno glicol. Aquela fumaça, não tem cheiro de cigarro, mas é monoetileno glicol. Chega a ser cancerígeno em quantidades muito grandes. E é tudo normal. Fuma o cigarro, não faz só um fumazinho, não faz cheiro, nada. É tão ruim quanto. Nos Estados Unidos existem números já de quantidade de crianças mortas por uso do vaping. É muito agressivo. E quem estava por trás do vaping nos Estados Unidos é a Philip Morris. Ela tinha que tirar, passou do cigarro, Migrou. do cigarro eletrônico, moderno. Então, nós temos um problema mundial comportamental. É o nosso... O problema é a conscientização. É a conscientização, Mas, é o comportamento. Inclusive, do celular que você falou, é uma coisa... Quem não usa o celular quando dirige? Então, eu proponho aqui um desafio. Eu vou começar a fazer hoje. Entrei no carro, vou colocar o celular em modo avião. Ou põe ele no viva voz. Pelo menos. Mas daí chega a mensagem, você vai querer ver. Então. É tentador. É melhor deixar no modo avião pra nem... Né, Lu? Vamos propor isso? Vamos acho que é fazer bacana. Hoje é uma isso, coisa pelo legal. menos. Já a partir nos de hoje. testar sem mandar áudio depois A oração do da programa. serenidade. Só por hoje. Vamos tentar só por hoje, aí vamos vendo. É um desafio que eu proponho pro pessoal. Só por hoje que tá é tudo, ouvindo. né? Porque as pessoas não entendem por que só por hoje. Porque já é uma porque luta. quando você foi um planejamento de longo prazo, você fica sujeito a falhar. Mas se você acorda e diz, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou ligar o meu celular, não vou deixar ele, colocar ele no modo avião, só por hoje, é aqui, agora. Aliás, Gary Herbert fala uma coisa que para mim é tudo no que nós fazemos. Se não eu, quem? Se não agora, quando? É aqui e agora. Se você tiver que fazer alguma coisa na tua vida para criar valor e mudar, é aqui e agora, não é amanhã. A gente só tem hoje, na verdade, né? O amanhã é uma ilusão. Não sabemos se estaremos vivos. Existe a chance, né? Aliás, o brasileiro, ou o ser humano, é um dos homens mais de esperança maior que tem, porque todo mundo põe o relógio para acordar no dia seguinte. Ele não sabe se vai estar vivo, mas ele acredita que vai estar vivo. Então ele tem essa consciência, não, eu vou estar vivo. E ele põe o relógio para despertar. É ou não é? É isso aí. Bom papo. Vamos perguntar para o nosso jovem ali, se deu para se conscientizar um pouquinho, senhor 06? Não ligou o microfone. Vai lá, liga o microfone aí. Tava tão prestando atenção no tema que eles... Teve um lapso ali, vamos lá. Eu não uso, aí. dirijo, eu parei de fumar e eu quase não bebo. Olha, quase não. olha que jovem consciente. Você pode beber, hein? não pode beber e dirigir, certo? Não é a proibição. É o que ele falou, não é proibitivo, né? Não É só pode consciência, beber. por exemplo. É só E eu separar acho uma que isso é coisa legal, da a gente tem que outra, entender. Ó. Porra, eu enchi a cara, tomei todas. Ó, eu não vou dirigir, deixo o carro lá e ligo para um táxi, para o Uber. Né? Vou ligar para o Uber, porque um dos nossos patrocinadores mundiais é o Uber. Então, eu ligo para o Uber. Aliás, no mundo inteiro, no caso do Super Bowl, quem era o patrocinador desse evento que teve lá no Super Bowl esse ano já, era a MAD, a Uber e a Ambev. Eram os 3 monstros, quer dizer, 2 monstros e um monstrinho, patrocinando esse trabalho de responsabilidade social, quer dizer. A gente tem que ter isso na cabeça, né? Eu não vou dirigir, porra, eu tomei todas. Vou dar para minha esposa dirigir, por exemplo. Ou, se ela também não quiser dirigir, então vamos pegar um carro. Vamos chamar um táxi, deixa o carro aí. É tão simples. Estou na casa da Hoje minha é tão prima, simples, deixa né? lá. No celular a gente consegue. Hoje a tecnologia facilitou muito isso. Mas as pessoas não Não tem a consciência. Sabe por quê? Então vou dizer a segunda coisa.
Você nunca acha que vai acontecer com você. Essa é a primeira coisa. Você nunca... Não é comigo. Se você acha que não vai acontecer com você, a chance de você fazer aquilo é enorme. Mas se você tem a condição que, putz, isso pode acontecer comigo. Se eu beber e dirigir de novo, para beber e dirigir ter um problema, não precisa encher a cara. Uma cerveja, 2 cervejas, te tiram a percepção de espaço, de ambiente, de barulho, de tudo que você quiser. Você começa... Vamos parar de dirigir e beber. Vamos trabalhar a consciência, né, gente? Né, Lu? Trabalhar a consciência, né? De pouquinho em pouquinho, vai levando isso para mais pessoas. Só né? por hoje. Sim, só por hoje. Acho que a frase que fica, então, desse podcast é o só por hoje. Só por hoje. A lição. Para tudo, A hein? lição do podcast. Para tudo. A lição do podcast para tudo na vida da gente. Só por hoje, Júnior? Só por hoje. Só por hoje. Obrigado, Ronaldo, pela Imagina. Obrigado por presença. ter Foi vindo pra esse incrível. papo incrível, hein? Agradecer novamente o nosso apoiador. Cadê aqui o QR Code para Vamos falar lá, da Ex-Prevent? Aí, Mais uma vez, então, Ex-Prevent. gente, em 1 ano e meio se tornaram uma das maiores aí corretoras de plano de saúde do interior de São Paulo. Isso por um bom atendimento e também por serem especialistas em redução de custos. Olha que coisa linda. Deixa eu só fazer como é que pode fazer? Um relato, né? Que eu acho importante. Eu tenho Prevent. E eu digo para vocês, eu sempre fui bem atendido. Eu tive várias situações. Claro que em alguns momentos eu não estou satisfeito por alguma situação, mas a média é positiva. Eu sempre fui atendido bem pela Prevent. Eu acho que eles têm responsabilidade no que eles fazem, sabe? Sinceramente. Então, eu não faço parte, mas faço parte, já que eu estou com vocês. Eu assino embaixo. A Prevent Senior é uma tremenda organização para apoiar a parte de saúde mental, inclusive das pessoas. Isso aí. Obrigado pelo depoimento. Bora lá, redes sociais? Bora! Instagram, Pode Tudo Talk, manda lá sua sugestão de pauta, quem você quer ver aqui, que a gente responde. A gente adora receber mensagem, adora interagir. Né, Lu? Não tem problema nenhum. Imagina, reposta lá, que a gente reposta A gente também. adora interagir. Vamos interagir. E o resto das nossas redes sociais, @Tudo Talk. Principalmente no YouTube, né? Dá aquela forcinha lá, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha o programa. Agora a gente já sabe aí, né, que 1 a cada 4 pessoas ou já sofreram um sinistro, né? Ou vão sofrer. Vamos compartilhar esse programa com todo mundo, né? Pra É que a super gente comece importante para a se conscientização. conscientizar. Só por hoje, compartilha Só aí, por gente. hoje. Bora lá? Falou, gente. Beijo. Beijo.